Apesar de ser um universo, nem todas as perguntas são respondidas, e há aquelas que são respondidas de forma indireta, dificultando a compreensão. Essas curiosidades circulam em volta de como certas coisas funcionam ou qual é a finalidade de certo objeto. Mas com muita pesquisa e esforço, as respostas acabam sendo encontradas, e nesse vídeo você verá mais 5 fatos aleatórios sobre Star Wars. Um blaster é uma arma de energia, portanto, precisa de energia para funcionar. No caso, um cartucho com um tipo de célula capacitiva elétrica, alimentada com gás rico em energia. Essas células de energia descarregam e podem ser recarregadas ao atingir diferentes quantidades de tiros. Além das células de energia, existem também tibanas a gás, que precisam ser recarregados a cada 50 tiros. Essas células precisam ser recarregadas entre 100 a 500 tiros, dependendo do tipo de blaster. Existe também um efeito colateral durante os disparos. O habilitador que converte o gás em feixe às vezes aquece excessivamente durante esse processo. Isso causa o superaquecimento do blaster. Como um recurso de segurança, ele automaticamente trava e é necessário esperá-lo esfriar. Em certos casos, acaba enguiçando a arma, até mesmo a destruindo ou explodindo. A maioria dos blasters contém uma configuração secundária atordoante, que converte o gás em uma carga eletromagnética em forma de anel. Ela atinge o sistema nervoso do alvo e, dependendo da intensidade, pode deixá-lo inconsciente. Os blasters são armas à distância, nada civilizadas, que disparam tiros de energia de plasma intensa, muitas vezes confundidos com lasers. Produzidos de formas e tamanhos diferentes, os blasters podem ser acoplados em droids, veículos ou naves. Com os mesmos princípios do laser, os blasters convertem gás rico em energia a um feixe de partícula incandescente, capaz de derreter, danificar, explodir ou atravessar alvos. Assim como os sabres de luz, as cores de seus disparos também possuem significados, determinando a sua classe. Vermelho é a cor mais comum de todas, pois em sua fabricação é utilizado um tipo de gás mais barato, normalmente utilizado pelos caçadores de recompensas, rebeldes e pelos Stormtroopers, utilizando apenas para ferir ou matar. Porém, os droids separatistas utilizavam vermelho com o seu interior esbranquiçado. Isso significava que o gás era mais concentrado e esse tipo de blaster era mais utilizado para penetrar armaduras, principalmente as dos clones. O disparo azul possui carga de íons e é mais efetivo contra droids e máquinas, causando curto-circuito. Por isso era utilizado pelo Grande Exército da República durante as Guerras Clônicas, mas ainda assim era bastante eficaz contra seres orgânicos. Seguindo a cor azul, vinha um disparo atordoante, capaz de causar um choque em sua vítima, fazendo-a desmaiar ou apenas enfraquecer, dependendo da intensidade. Assim como os desativadores, criados para causar curto-circuito direto em droids e máquinas, sem muito efeito em orgânicos. Laranja, amarelo e verde claro são cores normalmente utilizadas em treinamento, causando apenas choques ou desativando seus alvos. Embora os disparos utilizados nos treinamentos dos clones fossem um pouco mais fortes, capazes de causar ferimentos intensos. O amarelo vinha da baixa potência de certos blasters, uma função secundária como os atordoantes. O amarelo intenso era uma cor mais utilizada pelos Mandalorianos. Apesar de não se saber com o que e onde era feito, seu dano era um pouco mais crítico se comparado ao vermelho. As histórias dizem que esse tipo de munição seja fabricado em Concórdia, lua de Mandalore. Verde é o gás com a maior qualidade e o mais caro de todos, capaz de forçar escudos e penetrar blindagens com mais facilidade, além de ser extremamente mortal. Por isso era utilizado pelo Império. O objetivo era destruir as naves rebeldes, piratas e outros clãs com facilidade. E esse também foi o principal gás utilizado pelos guerreiros Wookiee. O protossabre é conhecido como o primeiro tipo de sabre de luz, ou sabre protótipo. Mas a verdade é que houveram modelos diferentes e desconhecidos antes de chegar a esse modelo em particular. O único que se tem conhecimento é conhecido como o sabre da força, um precursor do sabre de luz, criado por membros da espécie Hakata. Essa espécie era tecnologicamente avançada no conhecido como início da história galáctica.
Os usuários desses sabres eram capazes de canalizar o lado sombrio através de cristais pretos, desenvolvidos em laboratório e resultavam em lâminas brilhantes. O conhecido primeiro sabre de luz surgiu quando a Ordem dos Jedi combinou essa tecnologia avançada com o ritual para forjar as espadas banhadas com a energia da força. Com isso, eles foram capazes de congelar um feixe a laser, resultando no mais antigo sabre de luz funcional, conhecido como Primeira Lâmina. Tudo isso no universo Legends, em Titan, ainda antes da Guerra da Força. Quando a Ordem Jedi foi finalmente erguida, eles passaram a utilizar e atualizar essas lâminas, desenvolvendo novos tipos de sabres de luz até chegar nos famosos proto-sabres. Os sabres de luz são armas Jedi com um funcionamento complexo de energia controlada. Qualquer descuido em sua montagem pode fazer com que seja detonado. Por muito tempo acreditava-se que se tratava de um laser liberado pelo cabo, mas na verdade se trata de uma lâmina de energia concentrada em um feixe de curto alcance. E por se tratar de energia, o sabre de luz é uma arma quente e, assim como os lasers, não costumam causar sangramento, apesar de acontecer. O poder da energia é tanto que corta quase tudo. Dependendo do material, esse corte é instantâneo. No momento em que o ser orgânico é ferido por um sabre de luz, imediatamente o local é cauterizado, bloqueando a passagem do sangue. Mas também há ferimentos superficiais, possibilitando que a vítima sangre. Esse é o motivo de muitos, incluindo Maul, terem sobrevivido. Mas há certos pontos estratégicos do corpo que não suportam tais ataques, e a vítima acaba morrendo. Nos episódios 4 e 5, é possível ver sangue causado por ataques de sabres de luz, mas isso deve-se ao fato de um erro na produção. Naquela época, a arma não havia sido tão estudada quanto nos dias atuais. O sabre de luz é uma arma mística utilizada principalmente pelos Jedi para combater o lado sombrio da força, e utilizá-la é necessário muito treinamento. Durante seu uso, é preciso que o duelista se conecte com a arma através da força. Ambos se tornam um, elevando a habilidade em combate. Mesmo usuários que não são sensíveis à força são capazes de estabelecer essa conexão, uma vez que a força reside em todos os seres vivos. Para ativar ou desativar um sabre de luz, existe um botão em seu punho, mas a maioria dos Jedi e Sith são tão conectados à sua arma que nem necessitam pressioná-los para ativar a lâmina. Enquanto empunhado, um sabre de luz permanece ativo, mas quando de alguma forma é retirado da mão do duelista abruptamente, ele desativa, deixando a pergunta no ar: por que isso acontece? Inicialmente, devido a essa conexão, o motivo seria a perda dela entre a arma e o usuário, o que é um motivo plausível. No entanto, não existe uma explicação oficial em nenhum tipo de mídia para isso, mas em alguns livros citam essas áreas da arma. Quando ele é acionado, essas placas o mantêm ativado utilizando a pressão da mão dominante como indicador. Quando o sabre de luz é afastado das mãos, essa pressão é aliviada, o fazendo desativar. Em outras palavras, é um recurso de segurança. Mas ainda assim, existe a habilidade de lançar o sabre de luz como um bumerangue. Para que ele não desative, é necessário utilizar a força para mantê-lo ativo. Essa é considerada uma habilidade de nível avançado. O seu faz isso?